Então, eu quis trabalhar aqui com essa questão da prosperidade, né? Porque eu acho que é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, essa preocupação de como desenvolver, né? Como a gente se desenvolver de uma forma próspera, tanto em questões pessoais, financeiras, profissionais, materiais, né? E que gera assim uma certa funcionar na nossa vida, né? De uma forma que seja realmente produtiva, que seja saudável. E, então eu queria saber de vocês, por que vocês resolveram participar dessa mesa, né? Desse encontro, e o que é a prosperidade para vocês? Então, assim, eu quis participar, né? Porque faz tempo que eu não participo das suas mesas. Eu fiquei esperando você me chamar, né? Às vezes a gente fica esperando que você faz aqueles grupos, né? E aí nunca mais fez, assim, me chamou. Aí eu falei, aí ela sumiu, né? Em vez de eu procurar, né? Fiquei esperando você me procurar, né? E aí, então, a prosperidade é em todos os aspectos, né, Andréa? É para você, é isso? São todos os aspectos? Eu acho que assim, ela não é só, se vão prosperar, não é só no dinheiro, né? A gente prospera em tudo, né? Em um todo, não é isso? A gente pode ver a prosperidade dessa forma, né? Quando Uhum. você evolui, né, caminha para algum lugar, você está prosperando, né? De que seja de uma forma saudável, uma forma que você se sinta confortável, que você cresça, que você consiga ter os resultados que você precisa. Uhum. Entendi. Pois é. Então, é isso. Vamos limpar as energias ruins, né? E que venha, né, 2026 aí com prosperar, né? Muita prosperidade para a gente. Com certeza. Uhum. Eu peço licença, né, para falar. E no meu caso, eu tenho trabalhado bastante essas crenças limitantes em relação a prosperar. Então, alinhar essa questão de quinta dimensão, né, que a gente está vivendo, que é um pouco mais do, do sutil, do viver lidar com a gente e ter que lidar com as questões da Matrix, que eu falo, né, da 3D aqui, é algo muito desafiador. Então, tem muitas crenças mesmo, muita coisa que eu estou trabalhando para limpar, para estar trabalhando na frequência do 88888. Então, a hora que você mandou, eu falei, tô alinhada, vou junto, vamos lá. Porque eu acredito que é essa travessia que a gente está passando, né? Dessa união do céu e da terra, da material e do espírito, para que a gente possa prosperar a partir do agora já, né? Porque não tem o depois, não tem o passado, é agora que a gente vai fazer o boom. E eu tenho uma mesa de radiestesia, eu tenho chamado para fazer, só que como eu não estou operando, então eu senti que é uma egrégora muito poderosa para destravar mesmo essas questões que estavam nos impedindo de prosperar em todas as áreas, tanto em relacionamento amoroso, no financeiro, em tudo, em oportunidades. É isso que eu senti. E agradeço desde agora a vocês, meninas, porque hoje é um dia que vamos revolucionar o nosso chakra plexo solar. É isso aí. Eu vejo a prosperidade como algo que é uma energia que pode estar bloqueada por algumas questões emocionais, questões psíquicas e questões até mesmo de próprio controle, né? O próprio controle da gente quando a gente alimenta às vezes o nosso ego, o nosso superego,
e não tem esse controle emocional também, né? Então, eu acredito muito nessa questão. Quando se fala que às vezes a pessoa não tem prosperidade porque lá na infância ela não teve aquilo que o pai e a mãe viveu uma infância muito escassa. E teve ali alguns bloqueios de algumas frases que ela entendeu, né, que não eram positivas, e ela vai crescendo e vai chegando lá naquele momento que a prosperidade não flui, ela fica ali bloqueada, eu acredito nisso. E a questão da radiestesia também, né? Eu vejo ela como uma ferramenta que limpa essa energia, ela desbloqueia, né? Algo que está travado no inconsciente, na mente. É isso. Muito bom. Boa noite para todo mundo, que eu não falei ainda. Eu tenho entendido prosperidade, vou falar que assim, esse é um tema que eu tenho me debruçado muito nos últimos tempos, né? Eu acho que, como poucas coisas, porque eu sou autodidata, não gosto muito de ficar fazendo curso e tal, só que isso é uma coisa que tem me chamado tanto nos últimos tempos, assim, quando eu falo últimos tempos, sei lá, nos últimos 2 meses. Então, eu comprei um curso de mentalidade, né, para falar um pouco essa questão que a Patrícia falou, de crenças limitantes e tal. Eu já li bastante sobre isso, e tem várias práticas, né, que falam que ajuda a gente a ter uma mente próspera e tal. E aí, assim, tô bem inclinada para esses aspectos, né? Tanto que agora eu tô com 3 tratamentos de prosperidade, né, de radiestesia para 3 pessoas diferentes. E aí, o que eu tenho entendido sobre a prosperidade é que a prosperidade ela é como se fosse um estado de desenvolvimento. Então, é quando a gente está se desenvolvendo, quando a gente está progredindo, né? Inclusive, quando a gente escuta falar sobre prosperidade, a gente associa muito com a matéria a dinheiro, né? Dinheiro. E a prosperidade, ela engloba tudo. Então, muitas vezes a gente tá é o que eu tenho entendido, né? Mais recentemente, que muitas vezes eu estou vivendo um processo de escassez, por exemplo, financeira, quando a prosperidade ela engloba uma coisa que é muito grande. Então, assim, a maneira como você se alimenta fala também como que você enxerga ou como você vive a prosperidade, se você é uma pessoa próspera. A maneira como você nutre os seus relacionamentos também mostra se você vive de uma forma próspera. Então, eu tenho entendido a prosperidade como esse todo, e tenho buscado equilibrar todos esses aspectos da vida, que são muitos, né? Tipo, é muita coisa para a gente equilibrar, mas eu tenho entendido que a prosperidade ela vem desse equilíbrio dessas várias coisas da vida, sabe? Conforme a gente vai nutrindo cada coisa, trocando com cada coisa, eu acredito que a questão do financeiro vai meio que alinhando junto, mas eu não acho que a prosperidade tem só a ver com o material em si. Quando eu vi o post que você fez, acho que foi anteontem, assim, quando apareceu, eu falei, não, eu vou participar, porque para mim é como se assim, eu vou receber um plus nos tratamentos que eu já estou fazendo aqui, né? Porque tudo que eu faço para os outros, eu tento fazer para mim, se fizer sentido, né? Então, eu estou fazendo o meu tratamento de prosperidade também, e aí eu falei, não, vou receber esse upgrade aí da mesa da Andrea. E aí estou muito feliz de estar aqui, eu gosto muito de receber todos os trabalhos que você tem, Andrea. Te agradeço por se colocar disponível essa noite para compartilhar com a gente isso. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a presença de todas vocês, né? Eu resolvi fazer essa mesa hoje também porque eu passei por uma situação um pouco complicada faz umas 2 semanas. A Lila está sabendo, ela está me acompanhando também, né? Que eu fiquei, assim, eu parecia que eu estava com gripe, né? Fiquei super mal, e no fim não era isso, não era gripe,
era uma sobrecarga de energia que estava acontecendo, né? De eu estar ali buscando a minha prosperidade mesmo, mas ao mesmo tempo dar um baque com as minhas crenças limitantes, com algumas coisas que estavam ali desalinhadas em relação a mim, e eu não tinha percebido, então o meu corpo deu um grito, para, né? E até, se eu tossir aqui ainda é porque eu ainda estou nesse processo, mas eu já decidi que estou indo, a vida continua, né? Não adiantou ficar quietinha só comendo e descansando, que não funcionou, mas eu tive que trabalhar todas essas questões do que estava acontecendo comigo, o que o universo estava querendo me mostrar. E uma das coisas foi que eu não estava me expressando conforme eu deveria me expressar. Eu não estava entregando ali o que eu poderia entregar. E eu vejo que essa questão da prosperidade, sim, ela é ampla, ela não está ligada especificamente ao material, ao financeiro, mas ela está ligada ao todo mesmo, é um equilíbrio. Mas eu vejo muito como esse desenvolvimento mesmo, esse fluir e, né, de uma evolução e de um aprendizado, mas basicamente uma troca. E se essa troca ela não estiver equilibrada, ela não estiver saudável, então a prosperidade não funciona, ela não vai fluir, né? Então, eu vejo que assim, nem sempre a gente está disponível para a troca, nem sempre a gente está conseguindo saber o que a gente entrega, ou entregando algo que traga de volta algo bom para a gente. E quando a gente não consegue saber isso, fazer essa troca é quando a gente não está sabendo, não está alinhado também com a nossa essência, com o que a gente quer, com o que a gente está sabendo com o que a gente está entregando, ou o que a gente quer entregar. E aí, às vezes, ou então aquilo que a gente acredita que está entregando. Às vezes a gente se ilude, se perde ali com as nossas crenças, com os nossos desejos, que a gente não tem clareza, acredita que pode estar funcionando de forma alinhada com o universo, mas não vai estar, que a gente está querendo, entregando algo que não vai trazer retorno, né? Então, é importante a gente conseguir identificar isso, como está esse fluxo, né? E aí eu senti que comigo estava acontecendo algumas coisas estranhas, de eu me confundir um pouco, de eu me iludir em algumas coisas, ou me fechar em algumas coisas, ou tentar até me encaixar em umas caixinhas que não ia dar certo, né? A gente tentar agradar o outro, ou encaixar na expectativa dos terceiros, sendo que a gente não está sendo fiel à nossa essência. Isso não dá certo, isso não funciona, e a gente acaba não conseguindo ter essa fluência, que a coisa não vai, né? O fluxo fica bloqueado. Então, esse foi minha motivação para ter escolhido esse tema hoje e ter feito essa mesa, né? Ter chamado vocês. E eu vou colocar aqui o meu olhar também, além de ser com a mesa como uma questão da radiestesia e da radiônica, eu trago também as ferramentas da constelação familiar, que eu sempre coloco junto aqui com a mesa também, né? Essa mesa ela não foi desenvolvida especificamente para esse olhar da constelação, mas eu entendo que a gente pode ancorar qualquer ferramenta que a gente quiser. Então, todos os nossos conhecimentos podem estar ancorados aqui na mesa também, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui, não sei se vocês conhecem, quem já viu o trabalho, né? Essa é a mesa que eu uso. E aqui eu consigo ancorar tudo que eu aprendo, né? Todas as terapias, ferramentas, tudo que eu desenvolvo e trabalho comigo mesma ou nos meus atendimentos, eu ancoro na mesa, tá? Então eu consigo também sentir
nesse caso da constelação familiar, a gente trabalha algumas crenças limitantes que têm a ver com o nosso sistema mesmo, né? A Osora falou sobre questões da nossa família, que a gente aprende algumas coisas, passa por algumas questões como criança, né? Isso realmente impacta a nossa vida. A gente pode trazer de uma forma inconsciente a história da nossa família e interpretar como criança de uma maneira que a gente cria uma visão infantil que às vezes não funciona tão bem, né? Então, às vezes, a gente pode estar trazendo alguma crença que vem aí dos nossos antepassados, que a gente se conectou com elas, tá? E aí a gente vai sentir isso durante a mesa, a gente pode estar sentindo isso também, desbloquear, tá? Tá. Para a gente fazer uma conexão, eu vou colocar aqui uma música, tá? Para a gente fechar os olhos um pouco, respirar e nos conectarmos, tá? Quem quiser pode ir voltando. Estão me ouvindo? Sim, tá. Ouvindo. Uhum. E eu tirei aqui 2 cartinhas, tá? Cartinhas sistêmicas. Uma que tem a ver com a espiritualidade e a outra com relacionamentos. Aqui tá mais relacionamento amoroso, mas vamos pensar como um relacionamento de uma maneira geral. Um relacionamento da gente consigo mesma e com os outros, com todos, né? Com família, com amigos, com parceiros. E eu vou ler aqui para vocês, tá? Essa aqui, permaneça num estado puro de coração.
Não há sentimento melhor do que pensar, sentir e agir em estado puro de coração. Isso significa sem medo e sem intenção. Quando vem a raiva, a inveja, a frustração, a vontade de que temos de ter a vida diferente do que ela é, podemos nos voltar para esse estado puro do coração. Nesse estado puro, sabemos que está tudo certo, que podemos aceitar que tudo o que vem, vem para o melhor, sem medo e sem dúvida. Isso não é um estado passivo, muito pelo contrário, é um estado presente, onde nossa presença em estado puro sente alegria o tempo todo. Experimente ficar em um estado puro de coração. Comece assim na sua meditação diária e leve isso para as suas decisões, para as situações difíceis, para seus pensamentos e suas conversas com os outros. Faça a sua parte, mesmo que isso pareça estranho. Alinhe-se com a pureza da sua alma e sua vida não será mais um problema, já que você mora na pureza do seu coração. Olhe, tudo que é essa pureza de coração, seu olhar, se transformará em um lazer de cura, onde quer que seu olhar toque. Eu me conecto com a pureza do meu coração e fico em paz. Vamos, né, eu vou ler aqui e vocês repetem, né, para vocês essa frase. Eu me conecto com a pureza do meu coração e fico em paz. Eu me conecto, né, com a pureza e fico em paz. Eu me conecto com a pureza do meu coração e fico em paz. Agora aqui eu vou ler a outra. Acolha com amor suas carências. Desde pequeno, algumas situações da vida te provocaram medo, ciúme, raiva ou mágoas, seja na relação com os pais, irmãos ou aqueles que participam da sua criação, você foi desafiado, pressionado, cobrado, esquecido ou comparado. Percebe-se indefeso, frágil nessas memórias. Apenas observe. Tudo isso já passou, mas você ainda carrega essas dores para a vida adulta. Sem perceber, ao se relacionar, irá transferir expectativas para quem partilha sua intimidade, esperando que ele compense ou satisfaça as necessidades emocionais não atendidas do passado. Examine atentamente suas carências e necessidades mais profundas. Relembre fatos antigos que despertaram suas dores e entenda, ninguém poderá supri-las. Comprometa-se com você mesma e se responsabilizar por suas emoções, cuidando delas com paciência, amor e dedicação. Alguém se identificou com essas cartas? Eu acredito assim que são fatores que têm a ver com essa questão da prosperidade mesmo, que a gente já tinha falado, né? Questões ali de crianças, crenças que a gente criando durante o nosso desenvolvimento infantil, e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente se perde hoje com o dia a dia, né? Muitas vezes a gente fica focado no que está acontecendo, do que está incomodando, e esquece
que a gente tem aqui dentro da gente ali, a pureza mesmo no coração, que pode trazer ali a vibração mais positiva, né? Então, podemos começar? A gente vai começar a mesa, tá? Então, aqui eu tenho meu método de fazer a mesa, né? Eu vou sentindo nós já colocamos esse tema, né, da prosperidade, então eu vou abrindo o campo e vou sentindo o que vem, né, quais ferramentas vão serem utilizadas, né, e algumas percepções vêm também. Vocês também podem estar percebendo algumas coisas, podem vir alguns sentimentos, algumas lembranças, alguns entendimentos, mas como a gente está em grupo, eu peço para vocês irem guardando essas percepções, né? Se vocês quiserem anotar, e aí no final vocês podem comentar alguma coisa e eu vou fazer alguma pergunta, tá bom? Então vamos lá. Eu sou a ressurreição, unidade, vida, presença divina. Eu sou a ressurreição, unidade, vida, presença divina da Patrícia Fernandes. Eu sou a ressurreição, unidade, vida, presença divina da Osana. Eu sou a ressurreição, unidade, vida, presença divina da Paloma. Ativar, 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 ativar. Ativar, 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 ativar a prosperidade. Ativar, 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 ativar. Eu sou ativar código 21. Ativar, 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 ativar. Eu sou ativar Arcanjo Miguel, cortando e vertendo tudo que não seja divino. Ativar, 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 ativar. Eu sou ativar a chama trina, ativar, 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 ativar. Ativar a matriz cromática, ativar, 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 ativar. Eu só ativar alinhamento, consciências divinas, ativar, 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 ativar. Eu sou ativar alinhamentos, consciências divinas, ativar, 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 ativar. Ativar.
Eu sou ativar a alegria divina, ativar, 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 ativar. Eu sou ativar código 21, ativar, 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 ativar. Eu sou ativar a materialização, tudo que seja divino, ativar, 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 ativar. Eu sou ativar o 11º raio, ativar, 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 ativar. É importante, né, a gente ir observando mesmo o que o universo está dizendo para gente. Porque muitas vezes a gente fica insistindo ali naquilo que a gente quer, eu quero isso, eu posso isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente não verifica se o que a gente quer, ou como a gente quer, as coisas estão em ordem com o universo, de uma forma, né, que esteja em harmonia. Né, tanto espiritual, sistêmico, tem que observar isso. E às vezes é difícil perceber, tá? Então, é um convite que eu faço, eu não sei quem é que está nessa situação, mas alguém está. Então, que observe isso todos os dias. É isso que eu estou querendo, que eu tanto quero, será que está em ordem? E quanto mais a gente insiste em algo que não está em ordem, a gente se machuca. E aí gera situações, gera sentimentos que não levam a gente à prosperidade, que bloqueiam. Eu sou ativar o 4º raio, criatividade divina, ativar, 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 ativar. Eu sou ativar a código 21, ativar, 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 ativar. Não sei quem também, quando criança, ouviu muitas famílias falar mal de dinheiro. Falar que dinheiro não é bom, que dinheiro acompanha de coisas de sofrimento, ou que para ganhar dinheiro é muito sofrido, né? Então, para receber dinheiro, né? Porque a gente não ganha, a gente recebe. Então, vamos pensar que essas pessoas do nosso passado, dos nossos antepassados, tinham o direito de pensar dessa forma, porque eles acreditavam nisso, porque a cultura da época, a história da época fazia com que eles pensassem dessa forma, mas hoje a gente não precisa mais pensar dessa forma. Eles não tinham conhecimento de que o dinheiro é uma energia. E o dinheiro é um elemento que acompanha tudo que nós fazemos. Dinheiro é vida. É um elemento que agrega a tudo que fazemos, como algo que faz parte. Vamos ativar a autocura. Ativar, 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 ativar. Isso, ativar a chama trina, ativar, 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 ativar.
Então, se vejam acolhendo o dinheiro como um amigo, como uma energia que te acompanha, que te ajuda, que te acolhe. Autocura, perdão, ativar, 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 ativar. Ativar o 10º raio financeiro divino, ativar, 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 ativar. Ativar código 21, ativar, 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 ativar. Ativar Arcanjo Miguel, cortando e vertendo tudo que não seja divino. Ativar, 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 ativar. E é importante entender o que nós fazemos com o dinheiro, como nós usamos o dinheiro. Se realmente nós usamos o dinheiro de uma forma boa para fazer o bem a nós e ao outro, ou usamos como uma ferramenta de manipulação. Reparação, ativar, 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 ativar. Porque a forma que usamos o dinheiro é uma decisão nossa, não tem nada a ver com o dinheiro, mas sim como a gente interpreta, como a gente utiliza. Então, a pergunta que fica é como eu quero usar o dinheiro, como eu quero enxergar, como eu quero que o dinheiro se manifeste na minha vida. Se ativar o 11º raio, ativar, 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 ativar. Se ativar o código 21, ativar, 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 ativar. Ativar, 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 ativar. Ativar a chama trina, ativar, 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 ativar. Ativar a chama trina, ativar, 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 ativar. Ativar código 21, ativar, 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 ativar. Ativar a divina, ativar, 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 ativar. Ativar matriz cromática, ativar, 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 ativar.
Eu vou ativar o 10º raio. Ativar, 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 ativar. Ativar, 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 ativar. Ativar. Isso, ativar o 10, isso, ativar a desmaterialização. Tudo que não seja divino, ativar, 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 ativar. Eu sou ativar a alegria divina, ativar, 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 ativar. Eu sou ativar a flor da vida, ativar, 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 ativar. Ativar, 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 ativar. Ativar, 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 ativar. Ativar, 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 ativar. Prosperidade, ativar, 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 ativar. Procura. Prosperidade. Auto-perdão. Autocura. A mesa chegou ao fim aqui. Quem quiser, quem tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa. Foi bem rápida, né? Foi bem rápida. Gostei disso, né? Porque geralmente na radiestesia, quando é bem rápida assim, é porque acha bem a raiz do negócio e já vai direto lá, né? Foi direto ao ponto mesmo, eu senti isso. Eu senti, assim, que no começo foi um pouquinho complicado, tinha assim, alguns bloqueios mesmo, né, algumas dores, mas assim que a gente conseguiu alinhar isso, né,
Aí abriu bastante. Senti que abriu bastante. Como foi para vocês? Olha, para mim foi bem direto ao ponto mesmo, né? Lá, quarto raio, alguns outros aí que você havia falado. Foi bem sistêmico, né? Até a partir das cartas que saíram, né? Foi mais ou menos o que nós havíamos comentado aqui entre o espiritual e família, né? Foi Sim. muito bom. Assim, é a primeira vez que eu participo, né? Então, achei Sim, sentiu bem. me Você senti bem, me senti bem. E hoje eu ainda fiz um banho aqui de descarrego com umas ervas assim, então acho que foi bem energizante mesmo. Que bom, que bom. Só uma pergunta, André. Dessa vez não tem aquelas cartas individuais, não? Então, dessa vez eu senti de ler duas, né? Ah, Uma de cada uma. Na outra vez, cada uma tirou uma carta, né? Não sei qual dos dois você pegou, mas é assim, hoje eu senti de pegar só essas duas, uma de cada, tá. que acabou sendo mais incomum, eu acho que para todas nós aqui, essas duas chamou a atenção, Uhum. Tá, entendi. né? Por isso. Como você se sentiu hoje? Dá aquela moleza de sempre, né? Eu me dá aquela moleza assim, aquela sonolência, né? Parecendo que o olho não quer ficar aberto. Mas agora você já acordou, né? Quando Aham, acabou. passou. Uhum. Uhum. Parece que tá Você, na hora. às vezes no campo, às vezes quando é muito tenso ou tem alguma coisa que precisa ser trabalhado, a gente Uhum. se amarra um pouco mesmo, é natural. Ah, então tá tudo certo. Bom, para mim, eu estava fazendo, né, em estado de meditação, de olhos fechados. É. Algumas coisas eu escrevi, né, e veio bastante a questão da infância mesmo. E É. aí eu me vi adulta, indo na minha criança e entregando para ela todos os recursos. E ao meu lado tinha uma luz muito forte, era uma luz dourada, Hum, e não tinha formato uma energia dourada mesmo. E aí eu hum, entregava para minha criança, e a minha criança ela abria que ia para vocês, assim, tipo, era um raio que ia junto, a gente tava, tipo, como se fosse num lugar diferente, hum, nós aqui nesse grupo. E a minha criança ela abriu esse balde, esse baú, era tipo um baú, assim. E a gente foi dividindo, não foi dividindo, a gente foi transbordando, na verdade, né? Foi transbordando, um transbordo, assim. E aí eu vi Ganesha, como sempre, Ganesha sempre me acompanha em todas as situações, né? Daí ele falava assim, né? Tipo um Ganeshinha, era pequenininho. Ele falava assim, você já é a própria energia da prosperidade, jamais se esqueça disso. Honre a divindade que você carrega, que é a própria prosperidade, a imagem verdadeira. E agora os caminhos assim se abriram de tanta energia, e aí você foi falando e eu fui voltando. Aí eu fui lá e voltei. E você está com projetos de trabalho para fazer? Hum, Tem projetos ou não? eu tive que me mudar, eu tive que fazer primeiro as mudanças Hum, que eu precisava fazer, né? Que eu estava chegando para fazer, mudar de casa, mudar o ambiente que eu estava, sair da casa da mãe, criar essa independência, e estava focada nisso, em arrumar aqui onde eu mudei. Mas eu tive muitos projetos, e aí acabei desanimando de muitos deles. E atualmente eu tenho sentido esse chamado de trabalhar, ajudar as pessoas a prosperar também. Então, estou fazendo um projeto com as crianças aqui, com música, com arte. E a ideia é essa, é trabalhar também isso com as crianças, né? Porque elas, mudando as crianças, a gente vai revolucionando. Então,
Eu gravo aulas de yoga para criança e tenho trabalhado assim com elas, assim, nessa questão de criar, criar coisa positiva, não só para mim, mas para o todo. Então eu sinto que a abundância ela vai chegar de forma até inesperada, né? Tem um código que é 520, né? O 520 é bom a gente ativar o 520, o 888, É. o 633, que é o código crístico da rendição, para que a própria fonte. A gente saber que a própria fonte está em nós e já está aberta em abundância agora. É, E eu quero agradecer, muita gratidão por isso, gratidão aos mestres que nos ajudam. Não sei, eu senti muita presença de Arcanjo Miguel o dia inteiro hoje. E Saint Germain também, com a chama violeta. E Ganesha que apareceu e falou, não esquece de mantrar, Om Ganapataye Maha, todo dia. É, porque tem projeto, mas é assim, você pode trabalhar com as crianças como você já está trabalhando, mas tem coisas que você ainda não pregou ainda, tem mais projetos, sabe? Tem um outro projeto, ou esse mesmo precisa de um ajuste. Tem umas coisas ainda que você ainda não viu e que agora vai começar a ver, Ai, gratidão, gratidão por isso. tá? Vai começar a ver, porque é que você falou, que você você já tem ali a luz, já tem os recursos, mas falta só manifestar, você colocar em prática, tá? Mas para você colocar em prática, você precisa enxergar. E você não está enxergando, então você vai enxergar daqui a pouco. Gratidão, muita gratidão. Que todas nós, né, possamos receber esses insights e esses caminhos que são alinhados com a nossa prosperidade e alegria. Com certeza. Gratidão. E aí, Leila, o que você via na carta? Que carta foi essa que você pegou? Agora? Você mostrou Não, a agora carta. eu peguei Ganesha, que tá aqui, ó. Ele fica o tempo todo aqui olhando tudo que eu tô fazendo aqui. Aí ela falou, eu fiquei o tempo todo olhando para ele. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante? Não sei qual parte que foi da mesa, ou se foi antes, enfim, não consigo mais assim. Mas uma coisa que eu tenho visto bastante, aí você falou, é sobre a coerência, né? E assim, para que a gente seja nessa frequência da abundância, da prosperidade, a gente precisa estar em alinhamento com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala e com o que a gente faz, né? E aí, muitas vezes, a gente quer uma prosperidade, a gente quer uma abundância, e aí a gente está sendo mesquinho numa coisa ali, egoísta numa coisa ali, ou uma coisa que me veio muito, que quando você falou sobre não estar expressando a verdade ou estar fazendo algo que não é alinhado com você. E aí, quando eu acredito que quando a gente faz as coisas desse lugar, a gente realmente não conecta com essa frequência, né? Eu acabei de terminar um relatório de mapeamento de crença limitante, né? E aí é bem interessante, assim. E aí eu senti de fazer esse relatório no momento da mesa. Enquanto a mesa estava sendo feita, eu finalizei esse mapeamento de crenças limitantes, né? E aí eu achei muito coerente, assim, as perguntas que eu estava colocando com as coisas que você estava falando, né? E aí eu acredito muito que essa questão da coerência, da gente. Porque, por exemplo, eu quero manifestar sei lá, uma renda mensal maior. Mas aí, enfim, eu tô pensando tantas coisas. Por exemplo, esses dias eu estava pensando sobre as minhas plantas. Eu tenho muitas plantas, né? E aí teve um dia que eu saí de casa e eu não quis molhar elas antes de sair de casa. Eu saí cedo, não quis molhar elas. Daí eu tava na rua e tava um calor insuportável. Sabe esses dias que amanhece meio nublado aí, você vai amanhecendo, daqui a pouco fez 30 graus? Eu só conseguia pensar nas minhas plantas em casa morrendo seca. E aí uma voz veio na minha cabeça e falou assim: a gente entendendo que, por exemplo, a nossa casa é uma extensão de quem a gente é, as nossas plantas é uma extensão de quem a gente é.
eu fiquei pensando assim, cara, o que que eu tô fazendo comigo mesma? Eu não molhei as minhas plantas, então existe uma parte de mim que ela não está sendo nutrida e cuidada por mim mesma. Isso não é coerente com a abundância e com a prosperidade, né? Então, nossa, tipo assim, eu acho que é muita coisa, engloba muita coisa, e eu acho que assim, enquanto a gente não for coerente com todas as coisas da nossa vida, nutrir todas as coisas, eu acho que a gente nunca vai estar conectado de verdade com a abundância, com a prosperidade, né? É o que eu penso, né? É Mas isso. pelo menos aquilo que a gente está mais focada precisa estar observando, né? Porque senão a gente vai estar se machucando. Porque também a gente não é perfeita. Tem dia que não dá vontade de molhar as plantas, dá vontade de fazer outra coisa. Mas depois você volta e molha as plantas, né? Em outro momento. Mas quando a gente insiste numa situação que não vai sair do lugar, realmente não, né, que não é boa, que não é coerente, ela não vai fluir com o resto. Então, isso é bastante importante. E o que eu fui falando foi o que eu fui sentindo. Eu não vou dizer quem é que estava sentindo aquilo, mas eram coisas que estavam vindo no campo para que quem estivesse se identificando com aquilo que eu falei, se observe, né? Que a gente trabalhou isso, para que esteja assim, olhar, seja algo que seja acolhido, esteja olhado, seja tratado, né? E a gente respeite esse momento para que a gente possa deixar, né? Deixar a coisa fluir, porque aquilo que a gente insiste tem função enquanto a gente não olha. Quando a gente olha e trata, já não tem mais função, aí passa. E é isso, tá? Então eu Gratidão. agradeço a presença de todas vocês, né? Me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas, ou quem quiser me acompanhar, participar de outros, né, outros eventos, outras vivências, que a gente vai continuar com vivências online, ou vamos fazer também vivências presenciais. Eu e a Lila, a gente faz muitas coisas juntas. Então, vocês podem acompanhar a gente, né? Ou quem quiser um atendimento individual também é só me chamar, tá bom? Obrigada, Andréia, gratidão, foi muito bom. Obrigada, gratidão, André. Uma boa noite para vocês. Então, uma boa noite para vocês.